As quartas de finais da Copa Pilar de Futsal têm os seus confrontos definidos. Vamos falar sobre os 4 jogos. Vamos falar um pouquinho sobre o confronto, analisar a partida e também dar o palpite de quem tem o favoritismo nessas 4 partidas. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, teremos nas quartas de finais, né, o Curió enfrentando o Futsal, confronto de primeira divisão. Teremos TSC a Transcarvalho enfrentando o Guarani ADM. E teremos Independente enfrentando o Boca Esporte Clube, além do confronto do Meia Légua contra o Wolf Black. Vamos começar por essa partida entre Meia Légua e Wolf Black. O Meia Légua, né, que foi o terceiro colocado no grupo A, foi o 11ª colocação geral, enquanto o Wolf Black foi o terceiro colocado no grupo D e apenas a 15ª campanha. Duas equipes que eliminaram pedreiras, né, nas oitavas de final. A equipe do Meia Légua enfrentou o Curió B, para mim era a favorita, mas enfrentou uma equipe muito forte, muito experiente, muito qualificada e conseguiu vencer de forma heróica, né, de virada pelo placar de 3-2. Enquanto o Wolf Black enfrentou a Transcarvalho. Nesse jogo, para mim, a Transcarvalho tinha um amplo favoritismo, mas que dentro de quadra não se comprovou, não se concretizou. A equipe do Wolf Black venceu e venceu muito bem por 3-2 e garantiu sua vaga para as quartas de final. Bom, a equipe do Meia Légua é uma equipe de primeira divisão, né? Até por isso também foi o favorito para mim contra a equipe do Curió B. O Wolf Black é uma equipe de terceira divisão, mas que conta com 2 reforços, né? O Porungo vindo da primeira divisão do próprio Wolf e o Alan de Salto de Pirapora, que foi um reforço de última hora, mas que encaixou perfeitamente na equipe. Para mim, o Meia Légua é favorito para esse jogo. Para mim, uma diferença aí de 60-40, né? Para a equipe do Meia Légua. Por ser uma equipe de primeira divisão, vejo como uma equipe mais preparada dentro do mata-mata. Mas que o Wolf Black tem totais condições de surpreender, né? Se já venceu uma equipe de primeira divisão, que é a Transcarvalho, que tinha um favoritismo amplo, né? A equipe do Meia Légua tem que ficar ligada com ele, sim. Porque tem jogadores e tem potencial para surpreender. Mas para mim, o Meia Légua é favorito nesse confronto 60-40 para essas quartas de finais. O segundo jogo que eu queria falar é Independente e Boca Esporte Clube. O Independente foi o terceiro melhor colocado geral e primeiro do seu grupo, né? A equipe do Boca foi o segundo colocado do grupo E e a 8ª melhor campanha, mas que nas oitavas de finais as equipes apresentaram um futebol muito diferente, né? A equipe do Independente, para mim, fez uma partida abaixo, mas conseguiu vencer o Arsenal pelo placar de 4-2. Enquanto o Boca, não que tenha me surpreendido, né? Mas foi muito mais soberano do que eu imaginei nas oitavas de finais diante do Alto Sul, vencendo por 6-1. O Independente, que é uma equipe de segunda divisão e tem um acréscimo de um jogador de fora, que é o Jacinto, que é um cara muito diferente, que se vier para essa partida vai aumentar ainda mais as chances da equipe do Independente, mas para mim o Boca Esporte Clube é o grande favorito para esse confronto, 60-40 para mim também. Por ser uma equipe de primeira divisão, por ter mais talentos, por ter um elenco melhor, por estar mais acostumado a decisões, e acho que a atuação também nas oitavas pesou aqui para mim, como o Boca passou com autoridade, o Independente passou sofrendo mais do que eu esperava. Então, para mim, o favoritismo do Boca nesse confronto. Terceiro jogo, o TSC Futsal enfrentando o Guarani ADM. O TSC Futsal, que foi o terceiro do grupo E e foi a 12ª melhor campanha da competição. A equipe do Guarani foi líder do seu grupo, né, do grupo B. As duas equipes golearam, né, nas oitavas de final. A equipe do TSC goleou o Cananéia pelo placar de 7-2, enquanto o Guarani ADM goleou o Santa Cecília por 6-0. Duas equipes que têm jogadores de fora, né, pelo lado do Guarani ADM, você tem um Gil, que é um cracaço de bola. Você tem outros jogadores também que podem ajudar ele nesse sentido. E pelo lado do TSC Futsal, Pompeu e Dias, né, a dupla já conhecida, defendendo as cores da Transcarvalho. Comparando atuações nas oitavas de final, né, as duas equipes foram soberanas, mereceram e muito vencer as suas partidas, poderiam até ter feito mais gols, inclusive. Tem jogadores diferentes dos dois lados, mas acho que, na minha análise, vai pesar a favor da equipe do TSC. Acho que a dupla da Transcarvalho apresentou mais dentro desse campeonato e acho que torna a equipe favorita dentro desse confronto. Para mim, 60-40 a favor da Transcarvalho. Mas o Guarani ADM é uma equipe muito consistente e que vem apresentando isso dentro do campeonato, né? Tem totais chances de passar e eu tô fazendo essa análise aqui, me baseando que todos os jogadores que eu falei estarão em quadra, né? Se vierem dos dois lados. Com as duas equipes completas, para mim, a equipe do Transcarvalho, o TSC Futsal, é o favorito para essas quartas de final. E último jogo, um confronto de primeira divisão, né? A equipe do Curió enfrentando a equipe do Futsal. O Curió que tem os melhores números da competição, né? Melhor ataque, melhor defesa e melhor saldo, além da melhor campanha geral. Enquanto o Futsal foi o segundo melhor colocado do grupo B e é a terceira melhor defesa do campeonato. O favoritismo nesse confronto para mim é a favor do Curió, 70-30 na minha visão. Já pesei a mão aqui contra o Wolf, né? No Wolf Black enfrentando a Transcarvalho. Mas nesse confronto o Curió, pra mim, tá acima do patamar de todas as equipes da competição, né? Aí não é sobre o Wolf, não é sobre o Guarani, não é sobre a Transcarvalho, não é sobre ninguém, é sobre o próprio Curió. Pra mim, joga o melhor futsal do campeonato, é o melhor time disparado do campeonato. Venceu sobrando todos os seus jogos, tem uma equipe muito qualificada, muito completa. Só que o porquê de 30% pro Wolf, que poderia até ser mais, né?
nessa comparação, porque a equipe do Curió não enfrentou nenhuma equipe de primeira divisão até o momento, né? O máximo que a equipe enfrentou foram equipes de segunda divisão até o momento, né? Foram 3. Pega a maior casca grossa, né? Até o momento, enfrenta o Ovo Futsal, continua com favoritismo, um favoritismo grande, né? Num confronto de quartas de final, mas o Ovo vai ser a maior casca e o maior problema que o Curió teve nesse campeonato até o momento. Então acho que esse 70-30 até também pelos confrontos de oitava de final, né? Claro que o Ovo pegou um problema maior que é o OP de terceira, mas venceu por 4-2, venceu bem, mereceu vencer. O Curió, como melhor campanha geral, né, enfrentou o melhor quarto colocado, o Santa Fé, e goleou pelo placar de 3-2, passou sem sufoco, mas aí já estamos falando de um confronto de primeira divisão que o nível muda, né, a concentração também muda. Grande jogo entre Curió e Wolf, mas há favoritismo a favor do Curió sobre o Wolf. Mas quero saber de você, quais são os seus palpites? Algum time te surpreendeu chegando às quartas de final? Deixa aí nos comentários e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo, tchau!